Muito bem, meus amigos, agora nós vamos tratar sobre os crimes contra a honra. E o nosso fundamento legal está ali a partir do artigo 138 do Código Penal. Então nós vamos trabalhar com crimes contra a honra. Muito bem, olha só. Para poder ter um início de conversa sobre crimes contra a honra, eu preciso compreender o seguinte. Eu preciso lembrar o que é a honra. E a honra, gente, olha só, é um conjunto de qualidades físicas, é um conjunto de qualidades morais, intelectuais do ser humano. Eu prefiro dizer o seguinte, que a honra, ela na verdade é aquilo que diz respeito a mim no meio social. É um sentimento natural que nós temos ou de determinada pessoa, honra objetiva, ou que a gente tem da gente mesmo, honra subjetiva. Então, na verdade, a honra é o nosso patrimônio moral. A honra, lembre-se, está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 10, né? Olha só, a honra também está uma proteção constitucional, porque ela também é considerada um direito fundamental. Então, olha só, honra, eu preciso ter essas noções. Eu quero só chamar a atenção de você para tentar organizar isso que eu disse agora. Olha só, nós temos a honra objetiva, né? Uma honra comum, que é aquela enquanto pessoa humana, e aquela honra especial, que muitas vezes é relacionada ao meu trabalho. Você pode ter uma honra, eu tenho a minha honra como pessoa, um ser humano, mas também eu tenho algo ligado ao meu trabalho. Às vezes, poxa, é um bom professor, mas ele não é um cara legal. Ou é até uma pessoa legal, mas como professor... Olha só, honra comum e honra especial nós podemos encontrar essa classificação também. Precisamos também observar a honra que se fala por aí em honra objetiva, honra subjetiva. Honra objetiva seria aquela honra que eu tenho de mim mesmo. E honra subjetiva, aquela que uma pessoa tem, uma honra subjetiva, aquela que a pessoa tem de si mesmo. Enquanto que a honra objetiva é aquela que as demais pessoas, a coletividade, tem acerca da pessoa. A doutrina também fala na honra, olha só, na honra dignidade, na honra decoro, né? Que seria a honra dignidade? Mas é aquela relacionada à moralidade da pessoa, os conjuntos de qualidades morais. E a honra decoro seria os atributos físicos, os atributos intelectuais que nós possamos também encontrar. Então organiza para mim, olha só no teu caderno, faz teu caderno aí, olha só. Honra objetiva, honra subjetiva, honra comum, honra especial, honra dignidade e honra decoro. Tudo certo aí? Então nós temos aí 6 espécies de honra. Honra objetiva, honra subjetiva, comum, especial, dignidade e decoro. Honra objetiva, o que a coletividade pensa da pessoa. Honra subjetiva, olha só, o que a pessoa pensa de si mesmo. Honra comum, a avaliação pessoal. Honra especial, honra acerca da profissão, de uma questão particular. Honra dignidade, questões morais. Honra decoro, atributos físicos ou intelectuais. Tudo bem? Então olha só, olha como é grande aí, né, o nosso estudo sobre crimes contra a honra. Qualquer violência, qualquer uma dessas honras aí, vamos dizer assim, dessas espécies da honra, nós podemos aplicar perfeitamente o artigo 138 até o artigo 135 do Código Penal. Tudo bem? Então olha só, guarda essas questões que vão ser importantes para vocês. Eu preciso lembrar que esses artigos que nós vamos estudar, ali entre o 138 até o 145, tá? Nós precisamos entender o seguinte, tá? Que eles têm um caráter subsidiário. Subsidiário porque, por exemplo, uma honra tratada, atentada, violada numa disputa eleitoral, você não vai aplicar o Código Penal, vai aplicar lá a Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral trata disso. A honra praticada, violada na caserna, o Código Penal Militar também ele trata dessas situações que são aqui especiais. Portanto, não esquece, né? Nós temos um caráter subsidiário acerca da honra. Eu não posso esquecer para você, e aí eu vou só ventilar isso, porque não é no objetivo da aula aqui, mas eu não posso deixar também de citar. A doutrina, né, parte dela, já até noticia, gente, olha só, eventual inconstitucionalidade dos crimes contra a honra. Calma.
Eu não estou dizendo para você que a honra não é um bem jurídico relevante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o direito penal é a última ratio e sendo um bem jurídico relevante, ela poderia ser tratada por outros ramos do direito que não fosse o penal. Por exemplo, eu vou só raciocinar com você aqui. Eu sou defensor público e atuo também no Juizado Especial Criminal. Tá? E o que mais a gente vê hoje nos crimes contra a honra no Juizado Especial Criminal são crimes praticados, olha só, por meio da internet. Mas se você observar a pena do crime, por exemplo, de calúnia, um crime de injúria, um crime de difamação, as penas são muito baixas e dificilmente a gente tem condenação. Elas terminam no direito consensual. Agora, será que se nós tivéssemos um terceiro direito, uma terceira via, em que estabelece, por exemplo, a impossibilidade daquela pessoa se utilizar de uma rede social por um tempo, como pena, não seria algo mais, assim, razoável e adequado como uma medida para afastar aquela criminalidade? Então, olha só, podemos repensar. Será que não está na hora de a gente observar que a gente engordou muito o direito penal e ele não vai resolver os nossos problemas? Então, cuidado com esse raciocínio e eu deixo para você lançada essa reflexão que você vem aí trabalhar. Tudo bem, eu quero chamar a atenção sobre quem pode ser o sujeito ativo, quem pode praticar os crimes contra a honra. Olha, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode praticar os crimes contra a honra. Agora, eu não posso deixar que você lembre, né, que nós temos algumas pessoas que não vão praticar em determinadas situações. Por exemplo, as imunidades parlamentares. Né? Então você tem que lembrar que o parlamentar, olha só, o deputado federal, o senador, e isso se aplica ao deputado estadual, o vereador não. A vereador não. Mas deputado federal, senador e esse princípio da simetria repete ao deputado estadual, ele é, olha só, ele é irresponsável por suas opiniões, palavras e votos, desde que relacionado às suas funções. Tá? Então, imunidade parlamentar. O deputado federal, o senador e o deputado estadual, o princípio da simetria, ele, olha só, é irresponsável por suas opiniões, palavras e votos, desde que relacionado às suas funções. Tudo bem? Então, a primeira questão é essa. Segundo, cuidado, o advogado, perceba só, o advogado, cuidado aqui, cuidado, porque o artigo, vou jogar até aqui na tela para você, olha só. O artigo 7º, ele diz o seguinte, o artigo 7º, parágrafo 2º, ele vai falar o seguinte, que lá da lei do Estatuto do Advogado, né? O advogado tem imunidade profissional, olha só, não constituindo injúria, difamação, desacato, puníveis qualquer manifestação de sua parte. Agora, olha o que disse o STF ao julgar a ADI 1127, dígito 8. Ele diz que é inconstitucional a expressão desacato. Então, cuidado. No meio do processo, o advogado ele não responde por difamação. O advogado não responde no processo por injúria, mas ele pode responder por calúnia, tá? Olha só, ele pode responder por desacato. Por quê? Porque a lei onde falava injúria, difamação ou desacato, olha só, foi declarada, a parte desacato foi declarada inconstitucional. Então, olha só, perceba que o advogado, volta para mim aqui na tela, olha só, no exercício das suas atribuições, ele não responde por difamação, senão como é que ele ia fazer uma petição inicial, né? Ele, principalmente fora de família, né? Olha só, ele não responde por injúria, né? Agora, claro, que o advogado técnico não vai ficar dizendo essas coisas, né? Não precisa, né? Você pode agredir sem bater, né? E olha só, mas ele não vai, ele pode responder por desacato, guarda isso, tá? Porque o STF declarou inconstitucional e ele responde por calúnia, tudo bem? Então, fica organizado aqui esse nosso primeiro papo sobre quem pode responder pelos crimes contra a honra. Tiramos os parlamentares e fizemos a devida ressalva e tiramos os advogados, mas lembramos que ele responde por desacato, que nem é um crime, né? Ali contra a honra, mas ele responde por calúnia. Ele responde por calúnia, tudo bem? Então fica ligado quanto a isso aí que é muito importante quando tratamos crimes contra a honra. Uma pergunta que surge é se a pessoa jurídica, olha só, será que a pessoa jurídica ela pode ser, olha só, vítima de calúnia? Será que a pessoa jurídica ela pode responder pelo crime de calúnia? Temos duas correntes. A primeira corrente, meus amigos, ela vai dizer o seguinte. A primeira corrente, ela vai dizer, olha só, que
a pessoa jurídica só poderia ser imputado contra ela um crime ambiental. Ou difamação, né? Tem um site muito famoso, eu digo aqui, mas reclame aqui, né? A pessoa vai lá e coloca e tal. Será que ela poderia, né, ser vítima de difamação, né? Então, ela só tem corrente que diz, olha, pode ser vítima, né, tanto de uma calúnia como um crime ambiental, porque é o único momento que a pessoa jurídica pode trabalhar, praticar, e poderia ser vítima, né, de uma difamação. Agora, nunca de injúria, por quê? Porque ela não tem honra subjetiva. A jurisprudência, claro, não aceita a responsabilidade penal, a vítima, né, a pessoa jurídica como vítima no crime de calúnia, nem em qualquer crime, ela afasta por todos. Tudo bem? Então, olha só, guarda isso daí, que isso também é importante para que você possa compreender. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, verificamos aí em grossas linhas. Mas, Elon, eu ouvi falar que existe calúnia contra os mortos, né? Vocês vão ver isso na própria aula de calúnia, né? Então, olha só, mas aqui a gente está nas regras gerais. Será que o sujeito passivo do crime contra a honra poderia ser um morto? Cuidado. Cuidado. Quando eu imputo um fato falso, criminoso a um morto, olha só, a lei protege a honra do morto, do falecido. Só que a vítima desse crime não é o morto. A vítima, sabe quem vai ser? O cônjuge, os familiares do falecido. Então, bora organizar isso daqui. Calúnia contra os mortos. Olha só, é possível? É. O Código Penal protege a honra dos mortos. Tudo bem. Agora, a vítima é o morto? Não. A vítima serão os seus familiares que estão ali próximo, tá? Até porque o morto ainda não é reconhecido, né? Aí, olha só, ele vem aqui e queira reclamar isso em juízo. Tudo certo? Então, cuidado com isso. Guarda isso, por favor. Vou repetir mais uma vez. Se quiser dar um pause aí, né? Para anotar, para fazer o seu caderno. Olha só. Calúnia contra os mortos existe? Existe. O Código Penal protege a honra do morto. Tudo bem. Agora, quem é a vítima? Cuidado, a vítima é o cônjuge, a vítima são os familiares do falecido e não o falecido. Tudo bem até aí? Que bacana, que legal, né? Olha só, estamos avançando e a gente nem começou ainda a trabalhar, né? A trabalhar ali com os crimes contra a honra, tá? E o consentimento do ofendido? Pode. Olha só, se falam bem ou falam mal, eu quero é que falem de mim. Não tem gente que é assim? Eu quero é estar na moda, né? Então, olha só, será que nós poderíamos ali consentir o ofendido? Olha só, nos crimes contra a honra. Gente, olha só, a honra é um bem jurídico disponível. Tudo bem? É a frase que eu brinquei ainda agora. Então, nesse caso, a gente pode sim falar e aceitar a ideia do consentimento do ofendido sem crise alguma. Tudo certo até aí, gente? Tudo certo? Beleza. Quero convidar você agora a abrir o seu código aí no artigo 138 do Código Penal, né, que nós vamos começar agora a estudar e a trabalhar com os crimes contra a honra, né? Então, olha só, nós vamos começar agora a trabalhar e a estudar os crimes contra a honra. 138 é o primeiro. É a calúnia, né? Então, olha só, eu gosto do Código Penal. Sabe por quê? Ele diz assim, o que é o crime de calúnia? Aí ele fala assim, caluniar alguém. Então, calúnia, caluniar, né? Aí depois ele explica, imputando falsamente, eu vou colocar na tela para você, imputando falsamente fato definido como crime. Olha só, qual é a pena? A pena de olha só quanto vale a nossa honra, gente. 6 meses a 2 anos e multa, né? Então, olha só, cuidado com isso, né? Então, olha só, na mesma pena, incorre o fofoqueiro. Olha disso, parágrafo primeiro. Quem, sabendo que é falso e vai propalar, divulgar, ele vai praticar também, olha só, a equiparada, a conduta equiparada ao crime de calúnia. E aí, eu já falei um pouquinho com vocês sobre ser punível a calúnia contra os mortos. Então, olha só, a pessoa vai lá e ela imputa para alguém falsamente, ela sabe que é crime, mas ela vai lá imputa isso contra a pessoa. Tá respondendo por crime? Tá. Vai responder? Vai. Tudo certo até aqui. Agora, cuidado, tá, gente? Por quê? Porque em alguns momentos você vai ser o ofendido do crime de calúnia, tá? E aí você vai lá e entra com uma ação, né? Oferece uma queixa-crime, olha, me caluniou e eu quero aqui reclamar.
Só que é o seguinte, volta aqui pra mim, bora voltar a conversar, olha os olhos aqui. Olha só que é o seguinte, a pessoa lá que está respondendo pelo crime de calúnia, ela pode apresentar uma defesa, que a gente chama de exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Eu vou dizer bem assim, João, olha só, me caluniou, imputou um fato, olha só, que é considerado crime, falsamente contra mim. E agora eu quero processá-lo, porque ele ficou dizendo que eu era criminoso, que eu tinha praticado crime tal, e etc e tal. Eu quero agora entrar. Ele pode se defender dizendo o seguinte, olha, mas isso é verdade. Tu praticou mesmo. Se ele provar que é verdadeiro, ele vai estar praticando crime de calúnia? Não, porque calúnia não é dizer que a outra pessoa praticou o crime. Mas é que a pessoa praticou o crime, perceba só, olha só, vamos entender. Praticou o crime que ela não existiu. Então, se ela está dizendo que você praticou um crime, você praticou, isso não é calúnia, gente. Isso é o quê? É uma denúncia. Isso é uma notícia crime. Tudo bem? Então, olha só. Então, cuidado que a regra, vamos lá, a regra é que a vítima, que o ofendido, né? Olha só, uma vez ali noticiado quanto a isso, quando ele for entrar com uma ação, quando ele for oferecer uma queixa-crime pelo crime de calúnia, pode ser que o querelado, quem é o querelado? É a pessoa que está se defendendo ali no processo. O réu, né, vamos dizer assim, mas querelado, guarda isso, é melhor. Ele chega lá e diz o seguinte, não, mas é verdade, aqui eu tenho as provas, acabou o processo. Acabou o processo, não tem mais nada. Tudo bem? Agora, tem alguns casos que a pessoa, mesmo sendo verdade, ela não pode apresentar a exceção da verdade. Não vale. Não vale como defesa. Vamos lá? Eu vou voltar agora para o parágrafo 3º. E aí eu vou examinar com você essas questões relacionadas ao parágrafo 3º. Olha só, eu tenho que observar o seguinte, que a exceção da verdade, deixa eu colocar aqui na tela para você, olha só, ela não pode ser utilizada, né, em 3 situações expressamente, olha só, previstas. Olha só, é um rol taxativo, não pode ser ampliado. Se constituindo o fato, olha só, se constituindo o fato imputado, crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Vamos entender o que é isso? Olha só. Gente, me diz uma coisa. O crime não é ação. Eu pratiquei sim um crime. Só que esse crime ele é de ação penal privada. Se ele é de ação penal privada, ele deve ser proposto um processo, deve ser feita uma queixa e um processo próprio para discutir esse crime. E quem pode oferecer ação penal privada? Pode ser lá pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, 103 do Código Penal, o cônjuge, se o ofendido, só o ofendido, ou seu representante legal. Agora, se ele faleceu, o cônjuge, o companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Tudo bem. Outra pessoa pode fazer isso? Não. Agora imagina só que eu chego lá e começo a ver um crime. E eu sei que eu sou vítima desse crime. Só que eu falo assim, não quero entrar com confusão não. Deixa pra lá. Mas só que tem aquele terceiro que gosta de ter um processo, ele gosta de ter confusão. E ele vai lá e se mete na confusão. O pessoal, olha, você está me imputando esse crime, você não tem nada a ver com a história. Mas é verdade mesmo, eu vou provar. Ele pode provar? Não pode. Porque se o crime é de ação penal privada, quem tem que entrar com a ação sou eu. Quem tem que provar a verdade sou eu. Quem tem que ser ouvido sou eu. Se nós permitíssemos que um terceiro, num crime de ação penal privada, pudesse culpar e depois apresentasse a ação da verdade, nós estaríamos ampliando os legitimados para a ação penal privada, que é um foro íntimo. Entendeu? Então é por isso que a gente fala, se o crime é de ação penal privada, se o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, eu não posso fazer nada. Não, mas é verdade, eu posso. Mas num crime de ação penal privada, você não tem o que dizer. Tudo bem? Então cuidado com isso. Vamos para o próximo, inciso 2, olha só. Se o fato é imputado a qualquer das penas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Então, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141, você sabe quem são essas pessoas? Olha só, é o chefe do Estado, presidente da República, ou um chefe de Estado estrangeiro, né? Então, olha só, está lá no 141, inciso 1. Nessas duas situações, tá? Então, olha só, lá no 141 você vai observar, tá? No inciso 1, olha só, presidente da República. Eu vou até ler para você, né? 141, se você tiver com o código aberto também, confere aí, né? Mas olha só,
é o presidente ou o chefe do governo estrangeiro. O chefe do governo estrangeiro. Então, olha só, nesses dois casos aqui, ainda que seja, olha só, verdadeiro, você não pode apresentar a exceção da verdade. Não pode? Não, mas eu quero. Não, porque só quem pode discutir isso nesses crimes aqui é se o Ministério da Justiça requerer e ele for lá provar. Eu não posso chegar querendo apresentar, porque não cabe a mim também me substituir ao Ministro da Justiça. E no inciso 3, se o crime é praticado, embora de ação penal pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Como é que é ação penal pública? Gente, vamos dizer uma coisa. Se ele foi absolvido, transitou em julgado, para que você quer provar agora que ele praticou aquele crime? Não, mas é porque a verdade tem que ser... Não. No momento que é o trânsito em julgado, é coisa julgada material. Foi absolvido? Foi. Transitou em julgado? Transitou em julgado. Acabou, não se fala mais nisso. Senão nós estaremos fazendo por via transversa um novo processo para acusar aquela pessoa que já foi absolvida num processo que transitou em julgado. Tudo bem? E aí, isso é a coisa julgada, né, que não pode ser reaplicado o processo para verificar e revolver os fatos que já foram ocorridos. Que bacana, né, gente? Então, olha só. Então, vamos organizar. Caluniar é imputar falsamente um fato sabido como crime. Tudo bem? Olha só. Quem pratica é quem vai lá e sai espalhando coisa que é mentirosa por aí. Agora, cuidado. Aquele que vai lá e fofoca, propala, sabendo que não aconteceu, mas espalha também. Ah, fulano disse, eu não tenho nada a ver. Eu estou vendendo peixe que eu comprei. Fulano disse que fulano matou o outro. Mas não matou, mas eu estou dizendo aqui só para contar. Eu posso fazer isso? Não posso. Por quê? Porque é o parágrafo 1º do artigo 140. Capitula direitinho na hora da prova. Tudo bem? Então esse aqui, nós estamos fechados aqui com isso. Cuidado. Eu posso apresentar a ação da verdade? Claro que eu posso. E se for verdadeiro, deixa de ser crime. Porque para ser crime de calúnia, eu tenho que imputar falsamente. Se é verdade, estou apenas noticiando um crime. E aí? Agora, cuidado, não esquece das exceções, tá? Toda vez é tentando ampliar os legitimados, né? Seja com o assinante desse irmão, tentando substituir o ministro da Justiça, ou tentando envolver uma causa que já foi discutida pela justiça. Então esse aqui é o nosso crime, né, de calúnia, tá? Então olha só, eu vou colocar aqui na tela um jogo rápido que eu gosto de fazer sobre calúnia. Então olha só, atinge a honra objetiva. Então quando é que se consuma? Quando uma terceira pessoa sabe. E se você falar pra mim que eu matei João, tu praticou calúnia? Não. Por quê? Porque a honra tem que ser objetiva, tem que ser por um terceiro. Imputação falsa de crime, qualquer pessoa pode praticar, né? A tentativa é ou não possível, né? Vamos imaginar, então olha só, uma calúnia verbal acho que é impossível, mas uma calúnia por carta, né? E a calúnia é o único crime, olha só, a prova objetiva adora isso, é o único crime contra a honra que tutela os mortos. A regra é a admissão da exceção da verdade, mas lembra das exceções. Tudo certo? Que bacana. Difamação. A difamação, a gente está no 139 e eu coloco na tela para vocês. Aí lá vem a sabedoria do nosso legislador, né? O que é difamação? É difamar alguém. Mas depois ele fala, né? Imputando um fato ofensivo à sua reputação. E a pena, olha quanto vale a tua honra, gente. 3 meses a 1 ano. Meu Deus do céu, 3 meses a 1 ano. Diminuiu. Tudo bem. Então percebe só, eu tenho que, para ter difamação, olha só, rapaz, o Elon é um cara que é muito malandro, chega tarde, sempre chega atrasado na aula. Olha só, isso é difamação? Não. Difamação tem que ser, olha só, um fato ofensivo, mas um fato certo determinado. Pois é, para poder me defender. Não pode dizer, tu faz por aí. Não, isso aí é fuxico. Então, olha só, para ser difamação tem que ser algo certo e determinado, que gera uma ofensividade à reputação. Tudo bem? Então, olha só, cuidado. Dá características negativas dele por aí. Não é difamação. Difamação tem que ser um fato. Cuidado. Beleza. Vamos de novo para a exceção da verdade? Olha só, cuidado. Na calúnia, a regra é aceitar a exceção da verdade, mas não cabe a exceção da verdade em 3 situações. Aqui inverteu. Aqui a regra é não cabe a exceção da verdade. Não cabe. Só vai caber, olha só, em uma situação. A exceção da verdade, eu vou colocar na tela para vocês, é o parágrafo único do 139. Só é admitida, olha só, somente se admite, olha só, se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Somente se o funcionário for um funcionário público e relacionado às suas funções.
Por quê, gente? Porque isso é o seguinte. Volta aqui para a tela. Se você me difama como servidor público, como funcionário público, isso pode não ser crime, mas isso pode me gerar uma responsabilidade administrativa. Então eu quero provar a verdade. Por quê? Se eu provar a verdade, tudo bem? Então olha só. Se eu provar a verdade, nessa situação, agora o Estado vai começar a ter interesse. Então você não tem que provar, não, mas é verdade mesmo. Não. Você deve sair falando da vida dos outros. Agora, se você falou relacionado ao trabalho como funcionário, em relação ao serviço, agora você pode, porque isso interessou agora o Estado. Rapaz, se é verdade mesmo que ele é enrolado, que ele faz isso, que faz aquilo, nós vamos cobrar isso dele. Por isso que o artigo 139 ele é bem claro, ele fala, olha, a exceção da verdade, a regra, é não valer. Mas, olha só, vai se admitir se o ofendido e funcionário público for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. Gente, que interessante, né? Crimes contra a honra não tem dificuldade. É muito tranquilo quanto a isso. Cuidado com esse negócio de exceção da verdade. Quando cabe, quando não cabe, quando cabe. Isso aqui é muito interessante para vocês, tá? Não deixem de ficar ligados quanto a isso. Não deixem de ficar ligados quanto a isso. Vamos avançando aqui também. E aí a gente pode chegar agora também ali no artigo... deixa eu só colocar para vocês um jogo rápido também que eu fiz sobre difamação. Eu sei que os alunos gostam desses resuminhos. Então olha só, vamos lá. Olha só. Atinge a honra objetiva. Então se atinge a honra objetiva quer dizer o seguinte, que só se consuma quando chegar essa difamação a terceiros. A imputação deve ser sobre um fato, verdadeiro ou falso. Eu já falei para vocês, tem que ser um fato certo, determinado. Tá? Agora, se for eu imputar falsamente, né, um fato definido como contravenção, o que é isso? Isso é difamação, porque para ser calúnia tem que ser crime, né? Então, olha só, cuidado quanto a isso. E a tentativa é ou não possível dependendo do meio de execução, Que bacana, meus amigos, estamos avançando agora. Nós já vimos o artigo 138, já vimos o artigo 139, e agora chegou a hora de nós vermos o artigo 140, meus amigos. Artigo 140 lá do nosso Código Penal. Tudo bem? Então olha só. Injúria. Olha só. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Olha só. Qual é a pena, gente? De 1 a 6 meses. Então olha só. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Olha só. Pena de 1 a 6 meses e multa. Então injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena. Olha só. Detenção de 1 a 6 meses. Olha a pena de novo, né, gente? Olha só. O que é injuriar? Injuriar, gente, é falar alguma coisa da dignidade. Eu falei para vocês, o que é dignidade, gente? Olha só, é algo relacionado à minha honra moral, um costume moral feio, uma situação feia. Eu dizer que alguém é ladrão, isso é calúnia? Não. É o quê? É injúria. Porque ser ladrão não é crime, gente. Crime é o quê? É roubar. Decoro. Poxa, vou chamar de gordo, vou chamar de feio. Olha só, imagem, questão burro, sabe de nada, olha só, decoro, né? Uma honra intelectual negativa. Então são questões aqui que vão ser injúria, mas é verdade mesmo, ele é feio. Não pode falar. Fala não. Acho que é uma beleza diferente. Pronto, entendeu? Então olha só, pronto. Uma beleza singular. Né? Ou então não fala nada. Por quê? Porque injúria toda vez que você ofende a dignidade. E hoje, gente, muita gente aí se lamentando, tá? Não gostei disso, não gostei daquilo, e etc. Né? Então, olha só, então, cuidado. Qual é a pena? 6 meses a 1 ano, né? Então, olha só, olha quanto é que vale me chamar de feio. Agora, cuidado, tá? Que eu disse pra você o seguinte, lá na calúnia, exceção da verdade, eu vou aplicar, só não vale em 3 casos. Na difamação, exceção da verdade, eu não vou aceitar. Só vou aceitar em um caso. E na injúria? Na injúria não tem exceção da verdade. Já pensou? Provar que a pessoa é feio? Aí fica feio demais, né? Então, olha, cuidado com a exceção da verdade. Na injúria não se aplica. Porque você não tem como mudar o que a pessoa pensa de si mesma. Tudo bem? Agora, cuidado, porque o artigo 140 ele tem algo muito curioso, né? No seu parágrafo 1º, né? No seu parágrafo 1º, ele vai falar de alguma coisa muito interessante. Que ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês que vocês possam observar o que ele diz. Olha o que ele fala. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Olha só. No caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, olha só,
Quando ofendido de forma provável provocou diretamente a injúria. Então, olha só, o juiz vai aplicar a pena? Olha, foi você que provocou, então, olha só, ficou mexendo com a pessoa apenas se defendeu. Ou inciso 2, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Então, olha só, imagine que alguém mexeu com você, você foi lá e tu é feio, tu também é feio. Olha só, ai, me injuriou. Não, eu estava apenas me defendendo de alguém que foi lá e mexeu comigo. Entende qual é? Então, é isso que diz o parágrafo 1º. Bacana. Não é compensação de culpas, tá, gente? Isso aí é extinção da punibilidade. Isso nós estamos diante da extinção da punibilidade. Não esquece disso não, tá? É o que nós temos específico aqui no artigo 140, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, tá? A gente aceita ali o perdão judicial, né? Muitas vezes quando a injúria é prevista pelo escrito. Beleza. Agora eu quero falar com você sobre uma outra modalidade de injúria. E aqui nós temos a injúria, olha só, injúria real. O que é injúria real? É quando a injúria consiste em violência ou vias de fato, perceba só, olha só, que por sua natureza, olha só, ou por outro meio empregado ali, a gente vai considerar viltantes. Então percebe só que às vezes a pessoa não pratica via de fato, não é para machucar. A pessoa pratica aquela violência para trazer uma humilhação. Só que colar chiclete no cabelo do outro. Não tem isso mais não, né? Pois é, a pessoa fazer isso. Cortava o cabelo, né, do outro. Isso é humilhação, né? Olha só, há um tempo atrás, eu não sei se você viu, estava passando aquele pânico que passou na TV, pegaram lá a Babi e cortaram todo o cabelo dela. Parece que ali não se objetivava lesionar a integridade física dela. O que queria? Queria trazer humilhação, queria tirar chacota. Me parece injúria real, tudo bem? Então olha só, vai ser absolvida aquela via de fato por uma injúria real, que está no artigo 140, parágrafo 2º ali do Código Penal. Agora eu quero falar um pouco para vocês aqui, tá? Eu quero trabalhar um pouco com vocês na injúria qualificada, que é a que está no parágrafo 3º do Código Penal. Então olha só, lá no parágrafo 3º nós temos algo muito curioso, eu vou colocar aqui na tela, que é a injúria qualificada. E olha quando ela acontece. A injúria qualificada, ela acontece quando, para a prática do crime de injúria, se utiliza de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Então, ocorre quando a prática de crime de injúria se utiliza de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião, à origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Gente, olha só. Aqui a pena mudou, tá? A pena aqui, só sei lá, é de 1 a 3 anos. Mas eu quero deixar anotado isso que está aí embaixo, tá? Que o STJ, olha só, ele já decidiu em um agravo de recurso especial, lá no 6869625, ele disse que a injúria racial, olha só, a injúria racial, perceba, é um crime imprescritível. Como é que é, Lô? Sim, a injúria racial, ela é um crime imprescritível. Imprescritível. Mas os crimes imprescritíveis não é só o racismo e a ação de grupos armados, né? Então, olha só, não são apenas esses dois. É isso que eu me lembro. Eu só tenho 2 crimes ali que são crime racial. Tudo bem. Só que é o seguinte, eu tenho que ficar ligado em algo muito interessante. O STJ disse, e o STF confirmou essa tese, tá bom? Nesse agravo em recurso especial, que é o seguinte, a injúria racial, ela é um ato de racismo. É um ato, isso, é um ato de racismo. Então, nessa situação, o que aconteceu? Nada mais é do que estar reconhecendo a imprescritibilidade que já está na Constituição. O STJ, tá, minha gente? Ele deu esse argumento e o STF confirmou com isso. O STF confirmou esse entendimento. Então isso aí deve ficar muito claro para vocês, tá? Muito cuidado com relação a isso. O STF também já confirmou. Eu vou até ver aqui se eu acho para vocês, tá? Olha só, o HC
que o STF disse que era imprescritível. Olha só, eu vendo aqui, ficando aqui, eu começo a achar, e olha só, o STF, né, considerou a injúria racional como um crime imprescritível. Anota aí, por favor. Olha só, é o agravo regimental no recurso extraordinário. Olha só, recurso extraordinário 983.531. 983.531. Tudo certo? Então aqui a gente tem muita coisa que nós podemos perceber. Beleza? Então olha só, fica ligado nisso, tá? Injúria racial é um crime, né, percebido a partir dessa nova compreensão. Outra coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês é quando nós pudéssemos ampliar e tratar o seguinte, né? Será que nós poderíamos considerar, né? E aí eu quero tratar aqui com vocês, né? Quero chamar aqui para a tela. E será que nós poderíamos considerar, olha só, o crime de racismo, olha só, da injúria racial, quando for tratado a partir de uma conduta homofóbica, né? Aquilo que o pessoal fala, né, na homotransfobia. Cuidado, tá? O STJ, agora em 2019, né? Olha só, ao julgar a ADO 26, e o mandado de injunção foi um julgamento conjunto 4733. Olha só, o STF agora, né, em junho, em 2019, ao julgar essas duas questões, ele falou o seguinte, né? Ele considerou que o tratamento relacionado a essas situações, elas teriam um tratamento qualificado, né, na injúria, porque nessa situação, a injúria qualificada nós teríamos, porque diz que aqueles, né, gays, lésbicos, um grupo LGBTQ+, olha só, naquela situação eles também passam por um processo, olha só, que precisa de maior reprimenda do Estado, né? Então por isso a gente deveria, né, nós devemos considerar a homofobia dentro de um quadro de injúria como injúria qualificada. Agora, eu quero, né, trazer algumas reflexões para vocês aqui. E aí eu quero, né, deixar isso aí para vocês. Isso aí não é comigo não, né? Então olha só, eu quero trazer algumas revelações aqui para vocês. Será que dentro disso, né, nós não poderíamos estar ampliando e violando o princípio da legalidade? Né? Será que nós não poderíamos, olha só, trazer, né, que a gente estaria ali dentro da criminalização do racismo, ali do artigo 20? Será que a gente não estaria ali ampliando e violando o princípio da taxatividade? Né? Me parece um pouco polêmico esse tema, e eu acredito que você ali deve analisar. A minha corrente, né, é que eu digo que é possível que um determinado grupo possa receber um tratamento de uma injúria qualificada ou ser racismo. Agora, o que eu compreendo é o seguinte, Elon, é que não é no Supremo. Tá? O Supremo ele não pode ser uma casa legislativa. Então, olha só, a atuação do judiciário, gente, olha só, ela é vinculada a um direito que decorreu da Casa do Povo, que qual é? O Congresso Nacional. Mas há uma omissão legislativa. Mas não cabe ao Supremo mandar o Congresso Nacional fazer um crime, e não cabe ao Supremo substituir o Congresso porque o Congresso não andou e ele lá criar. Tudo bem? Agora, essa é a minha compreensão. Lá no STF foi por 8-3, né? E se considerou sim que seria um ato de racismo, às vezes vai ser injúria racial, baseado ali no artigo 20, né, da lei de racismo. Né? Então, olha só,
fica ligado quanto a isso, pode dar uma analisada, dá uma olhadinha, até depois você der uma pesquisada, é ADO 26 e o mandado de junção 4733. Que tema bacana, um tema muito interessante para escrever também sobre isso. Gente, é muita coisa aqui interessante sobre o crime de injúria, né, que a gente pode ali trabalhar. Beleza, não quero esquecer com você que nós temos também uma situação muito interessante, que é quando nós tratamos contra uma injúria contra o idoso. Porque se for um comportamento de desdenhar, de humilhar, de menosprezar pessoa idosa por qualquer motivo, aí nós vamos estar lá no artigo 96, presta atenção nisso, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso, tá? Porque é a nossa ali que nós temos naquela situação nós temos ali um princípio da especialidade. E para terminar, né, não posso deixar aqui para vocês lembrar que é o seguinte, lembrar que a gente precisa ter uma compreensão também razoável que naquelas situações em que nós estamos vivenciando aqui, eu não posso também confundir uma injúria contra o funcionário público e desacato, né? Então olha só, se a ofensa é praticada na presença do funcionário público, no exercício da função, ali não é, né, se trata de uma simples agressão à sua honra, mas um desacato. Eu tenho a minha postura também em relação ao desacato. Na aula própria eu vou discutir quanto a isso, né? Eu tenho a compreensão que o desacato ali é um crime autoritário, né? Então, olha só, deveria, né, ventilado naquela base da Convenção Americana. Eu acho que a pessoa poderia se recorrer apenas ao crime contra a honra e uma indenização civil. Tudo bem. Mas, para você distinguir quando é que é um crime contra a honra e quando é que é o desacato. Então, olha só, se for na presença do funcionário público e no exercício das funções, isso não deixa de ser, olha só, crime contra a honra, mas sim um próprio desacato lá do artigo 331 do Código Penal. Vou colocar na tela porque eu sei que vocês gostam, né? Então, olha só, o meu jogo rápido aqui sobre injúria. Então, enquanto eu tenho lá nos crimes contra a honra, na difamação e na calúnia, uma honra objetiva, eu tenho que chegar ao terceiro para se consumar. O crime de injúria é a honra subjetiva. Basta eu atribuir uma qualidade negativa, ainda que seja sem ter fato. Na calúnia tem que ter um fato, na difamação tem que ter um fato, aqui não precisa ter fato, né? A tentativa é possível? É. Tá? É possível, mas somente quando praticada por escrito. Né? Então, olha só. Claro, porque eu não tenho como falar e parar no meio do caminho. Não admite exceção da verdade. Não admite. A injúria não admite. É o único crime contra a honra que prevê hipótese de perdão judicial. Até falei para vocês. Quando é que isso acontece? Quando for uma retorção imediata. Ali uma resposta imediata contra alguém que está ali me tratando mal, né? Então dessa maneira eu vou responder e aí eu não vou ser punido naquela situação. Ou também é possível quando o ofendido ali provocou essa injúria, provocou de forma reprovável, diretamente pediu, vamos dizer assim, para ser injuriado, né? Então cuidado com isso, cuidado com a injúria real, cuidado com a injúria racial e a sua imprescritibilidade, cuidado com o tratamento de racismo do artigo 20 e também aqui a decisão do STF que eu citei para vocês. E eu costumo diferenciar, né, na injúria qualificada e racismo. No primeiro a vítima é individualizado, né, e no segundo a gente faz generalizado contra todo mundo, né, contra todas as pessoas, né, uma segregação racial conforme a gente pode observar. Olha só, gente, nós vimos aqui os 3 crimes contra a honra que tem no Código Penal. Os 3 crimes contra a honra, né? Então, olha só, os 3 crimes contra a honra que estão previstos ali no artigo 138, 139, 140. Beleza? Então, olha só, eu quero fechar aqui essa aula, depois eu volto, vou trazer algumas disposições comuns e aí a gente continua trabalhando sobre as questões relacionadas aos crimes contra a honra, tá? Então fica ligado, essa é a parte 1 nossa, diferenciar cada um dos 3 crimes: calúnia, 138, difamação, 139 e injúria no 140. Cuidado, honra objetiva nos 2 primeiros, honra subjetiva no último. A admissão ali da exceção da verdade. Na calúnia é a regra, mas cuidado com as exceções.
Cuidado aqui na difamação. A regra é que não aceita, mas tem uma exceção. E lembrar que na injúria não tem essa história de exceção da verdade. Tudo bem? Cuidado com isso. Fica ligado nos crimes contra a honra e a gente volta em outro momento para a segunda parte, tá? Trabalhando com as disposições comuns, ação penal, enfim, ainda tem muita coisa interessante. Valeu!